Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos aqui para mais uma Conversa Batista. Com muita alegria, estamos aqui com a nossa querida irmã missionária, Ana Alzira, da Junta de Missões Mundiais, e já esteve em África, hoje é professora e prepara líderes e prepara missionários, é uma autoridade missiológica no nosso Brasil, de especial nosso Brasil Batista. Nós estamos falando de vocação, de chamado, de ver e perceber Deus nos usando, se sentir no centro da vontade de Deus, enfim, e nós perguntamos sobre a questão da vocação do cristão e o não cristão, ou apenas um religioso, e muitas perguntas, claro, são questões muito casuais e questões muito da pessoa, muito subjetiva, da pessoa sentir-se abençoada por Deus, não sei se é um cristão, não estou falando do evangelicalismo, a questão do evangelho, que levantou a mão na igreja, mas eu ouvi uma pessoa uma vez dizer sobre eu encontro pessoas éticas com sinais tão puros, são verdadeiros, e não é no ambiente cristão, e às vezes a gente tem o paradoxo de dentro do mundo cristão encontrar algumas coisas que também nos chocam. E falando sobre vocação, sobre dons, Deus usa quem Ele quer, ou os cristãos, então toda essa perspectiva, você tem muito de conceitos religiosos, paradigmas religiosos, mas eu queria ouvir a missionária falar sobre isso. Sobre dons, por exemplo, que está muito ligado à vocação. Aí é minha opinião pessoal, porque eu sei que tem gente que não pensa assim, eu tenho amigos que não pensam assim, mas eu creio que dons espirituais é só para o cristão, que Deus dá só para o cristão, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 14, Romanos, Efésios, que os dons são concedidos pelo Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que Ele habita em nós. A Bíblia diz, lá quando Pedro pregou, arrependei-vos e vocês receberão o dom do Espírito Santo, né? Coríntios mostra que a nossa entrada no corpo, o batismo com o Espírito Santo, é o dia da conversão, que o Espírito vai habitar em nós. Então, onde está o Espírito, Ele dá dom. Então, para mim... O dom do Espírito está ligado à decisão de seguir a Jesus. Então, eu creio que o dom é só para aquele que decidiu seguir Jesus e quem é cristão, né? Agora, talento eu diferencio. Eu estou falando isso porque tem pessoas que acham que talento e dom é a mesma coisa. Eu acho que é diferente. Talento, para mim, qualquer um pode ter. Habilidades, competências. Então, talento, eu acho que qualquer um... E o cristão também, então as pessoas já nascem com aquele talento, aquela facilidade para o esporte, para a música, tocar uma criança de 3 anos já tocando, ou para línguas, né? Então, eu acho que dom e talento são coisas diferentes, na minha opinião. Uma coisa ligada à missão e a outra, seria isso do Salmo, que diz: os céus proclamam a glória do Senhor, que Deus usa os sinais da criação, como está lá o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, é nítido o sinal de Deus como Criador em toda a sua criação. Karl Barth diz que a assinatura de Deus está em toda a criação. Tudo. Por exemplo, isso então seria os talentos, os sinais de Deus, a assinatura de Deus no homem, belezas, o belo, o belo perfeito é de Deus. Então, eu, quando fui a primeira vez em Foz do Iguaçu, eu comecei a chorar. As cataratas. Quando eu vi as cataratas, né? Agora, sobre pessoas inspiradas ou pessoas que fazem coisas muito lindas no mundo, às vezes tem uma música que você fala assim, puxa, mas quem inspirou esse cara a fazer uma música? Alguém mandou um e-mail do céu para esse cara. Então como que o Mozart foi fazer essa música? Puxa, eu vejo o YouTube, tem algumas músicas deles que eu acho muito linda. Então você fala assim, mas quem inspirou esse cara, né? Então eu creio que Deus, em sua soberania nesse mundo, eu vejo no Brasil atualmente, nós temos algumas pessoas que estão tendo uma participação estratégica em algumas coisas aqui, elas não são cristãs, eu acho, não sei. Eu creio que Deus tem o controle da história. Sim. Há coisas específicas, eu creio que Deus pinça algumas pessoas. Meu pastor diz assim, que Deus põe um X em alguns, né? Então, ao mesmo tempo que todos somos chamados, todos estamos convocados para participar da missão dele, mas ele põe um X em alguns, para algumas missões específicas. Creio. O apóstolo Paulo sabia disso, eu fui chamado para os gentios, ele era muito claro, ele tinha muito claro isso na vida. Por exemplo, eu sei que o que eu vou falar não tem ligação com ser grande ou pequeno.
Mas eu sempre tive uma certeza que Deus me pôs um X para Angola. Sim. Que lá era o meu canto. Aquele sentimento de que parece que só vou ficar feliz ali. E só vou ser feliz a hora que eu chegar ali. Entendo. E que Deus ia me usar, não para vou pregar o Evangelho, mas era algo que Ele queria fazer na nação. Um país em guerra. Um trabalho de transformação. Eu entendo. E essa convicção, o tamanho é sine qua non. Quanto mais tem dessa convicção, mais o resultado do que você está fazendo será muito mais profícuo, com muita força. Que isso é nítido. Eu creio que, quando disse eu confirmo as obras nas nossas mãos, é Ele que nos dá essa força, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele nos dá essa convicção. Isso produz na nossa vida uma obra para a glória do nome dEle, mas é visto, é nítido que diz Deus está com Ele, né? Eu entendo que ali quando diz unges minha cabeça com óleo, Salmo 23, eu entendo que Deus, é esse X que você falou. Algumas coisas específicas Deus deixou para que seja visto, para aqueles que saibam que você é meu. Como o Paulo, outros casos que a gente vê na Bíblia, e hoje nós vemos missionários, algumas pessoas por aí que você fala assim, eu vejo, por exemplo, Paulo Capelletti, né, lá em São Paulo, Deus pôs um X nele para trabalhar com gente de rua, prostitutas, travestis, é uma pessoa que... aquilo funciona, aquilo opera na vida daquela pessoa tão poderosamente, que é esse o sinal de Deus. É uma vocação muito especial. O pastor Ed fala assim que há dons espirituais e há pessoas dom. Então ele sustenta que Deus levanta alguns no corpo que são pessoas dom, que ela faz acontecer aquilo. Catalisadores. Catalisadores. Interessante, é muito especial isso. Essa questão do operar de Deus na criação, ele nunca saiu do controle, ele não entregou a missão para nós, ele nos convidou à missão, e o controle absoluto está nele, e perceber esses sinais de Deus são muito especiais. O que diz respeito à felicidade do mundo de hoje, com vocação, a questão de consciência da vocação, do chamado, se fala muito de felicidade, é aquilo, é ter um iPhone X, é ter aquilo, de morar em tal CEP, em tal lugar, em tal cidade, ter tal marca de carro, andar com tal marca de etiqueta e coisas do tipo. E, na verdade, felicidade, eu entendo que o apóstolo Paulo, ele encontrou. Ele dizia, eu sofro, eu tenho, eu falto, eu sou de todo jeito, eu posso qualquer situação. Ele se resolveu. Ele enfrentava o sofrimento com uma compreensão do que era sofrimento, e isso para mim é felicidade, não é? Dá o ponto de ele dizer, eu vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Passei de fase nesse game. Isso. Né? E é o que Atos 20, 24 fala, que ali para mim é uma fala de sentido de vida. Ele fala assim, que na Bíblia, na linguagem de hoje, e a mensagem, acho que a mensagem que fala, eu não dou valor à minha vida, o importante é que eu complete a minha missão, né? Então, ou seja, Paulo está dizendo assim, o que dá sentido para a minha vida é fazer o que Deus mandou eu fazer. O que dá sentido para a minha vida é ser o que Deus quer que eu seja. Então, e quando você encontra o sentido, ali está a felicidade, ali está várias coisas. A questão é que a gente vive um mundo assim, que as pessoas estão buscando por que viver, as pessoas estão assim, em busca de um sentido, né? Tem um livro muito lindo do Viktor Frankl, não sei se você já viu, que chama Em Busca do Sentido, maravilhoso, é fino, você lê numa sentada. E ele ficou em campo de concentração, preso, era um psiquiatra, e aí ele chega um momento que ele fala assim, o que me dava sentido era ajudar os outros a encontrar sentido. Sentido, que coisa. Conversa Batista volta já, falando sobre a sua vocação, a vocação e o chamado que Deus tem para a sua vida, com a missionária Anauzira. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa mobilização missionária 2018 nos traz a grande oportunidade de uma reflexão do que temos feito como povo missionário batista aqui no chão do Planalto Central. Entendemos que igreja é um lugar de esperança, um lugar onde as pessoas encontram refúgio e podem
recomeçar? Nós temos 3 projetos em nossa igreja, que são Quadradinhos de Amor, Amigos do Próximo com Jiu-Jitsu. Também temos o projeto Jogada Certa, que é com futebol, para crianças, mas também todas as idades têm ido lá e têm encontrado, inclusive, um refúgio verdadeiro através da palavra, que são ministradas lá. E essas crianças também têm demonstrado outros comportamentos em suas famílias, na escola e naquilo que tem feito para melhorar a sua vida no âmbito social. Por isso, a parceria com a Convenção Batista do Planalto Central tem sido de suma importância para o avanço do Evangelho, para o avanço do alcance de pessoas na nossa comunidade aqui em Samambaia. Através de projetos sociais, nós temos alcançado várias pessoas e isso tem tornado a igreja ainda mais relevante no local ao qual ela está inserida. Nós temos o objetivo de usarmos 70% do nosso orçamento diretamente no chão missionário. Mas isso só será possível com a sua ajuda, com a sua cooperação, com a sua participação. Pois é, estamos de volta no nosso Conversa Batista com a nossa querida missionária Ana Alzira. E nós estamos falando de vocação, de chamado, de ver e perceber Deus nos usando, se sentir no centro da vontade de Deus, enfim. Eu entendo essa questão de a dor, o sofrimento no ministério ou, enfim, seguindo o meu chamado, como nós dizemos aqui no Vocácio, estou seguindo o meu chamado. À medida que você sabe do seu chamado, a dor para você tem um outro significado. O apóstolo Paulo, quando entendeu o seu chamado, sofrimento, dor, ele disse, entendi, cada coisa tem sua prateleira, mas eu estou seguindo o meu chamado. Isso é realmente como diz, vou virar o game, quando você já completa o jogo e ganha todas as fases. Eu acho que essa é a grande felicidade. Que palavra você deixaria para o nosso vocacionado do campo? E talvez, eu tenho a certeza, nós estamos numa corredeira da vida, com valores loucos, com coisa para tudo que é lado. Você acredita e você tem inclusive respaldo e racionalizações porque você quiser crer nesse mundo. Mas tem tanto jovem que sabe aquela voz que ele escuta no coração e no ouvido dele, que ele nunca esqueceu. Ele sabe que tem um chamado, mas ele fica perguntando, será que isso não é coisa do meu coração? Será que não é emocionalismo, gospel, que eu fui para a igreja e me emocionei? Que palavra você tem para dar a essa pessoa que está nos assistindo agora e que ela tem um chamado, que talvez por essa palavra que a irmã vai falar agora, a vida dela vai mudar e encontrar o sentido? Diria assim, primeiro ele detectar qual chamado que ele tem, para o que Deus está chamando ele, né? E se é um chamado específico missionário, porque eu falo assim, chamado missionário, sim, tem outros chamados, outras vocações. E mesmo que não tenha certeza, o grande problema, tanto é que nós fazíamos um evento na junta que chamava Quem Tem Medo de Ser Missionário, é o nome do evento. E a gente discutia medos. E eu vejo que os medos são iguais de todos. Os jovens têm medo de perder alguém, e se eu for fazer isso aqui, aquela garota super vai passar e eu vou perder. Ou as meninas também não, porque... então tem medo de perder pessoas, medo de futuro, depois eu vou ficar Zé Mané aí, quem vai cuidar de mim? É a menina que às vezes, me perdoa, é a menina que às vezes na igreja diz, tem pouco rapaz aqui na igreja, como é que eu vou ficar? Se não tem, eu vou obedecer um chamado missionário, e se o meu estiver fora da igreja, e se Deus me ganhou para ganhar ele, para Jesus e para mim também. Medo do futuro, medo de não ter carreira, que como eu até falei hoje, né, que eu também ficava, puxa, meus amigos, tudo doutores, eu aqui no mato e tal, e que tudo tem seu tempo. Então a nossa lição de casa não é querer ter todas as respostas. A nossa lição de casa é estar sensível ao Espírito de Deus. E isso é uma lição diária, não é assim, semana que vem eu vou fazer a lição. Ou aos domingos eu faço a lição quando eu vou na igreja, não. Eu ser uma bênção quando eu estiver lá no campo missionário. Isso. Mas cada dia, como eu brinco, manter o seu Wi-Fi conectado. Então você tem que cuidar da conexão. Ele quer falar com você, ele quer conectar com você agora. A nossa parte é manter o radar ali, manter o roteador, né? Não deixa cair a conexão. Não deixa cair. Então, você sabe que
aprendi uma oração e é sempre assim que eu faço. Senhor, ó, eu vou entrando aí. Se não for do Senhor, o Senhor me puxa aí. Mas eu até falo, eu vou pôr no pé na porta. Tipo, opa, vou olhando para ele, opa. Em plena guerra, abri lanchonete, por exemplo. Eu me lembro que um chefe da junta me ligou, mas Analzira, você não foi aí para isso? E eu falava, tá bom, Deus vai puxar meu tapete. Mas eu ia, Senhor, eu tô indo. Por quê? Nós precisávamos de dinheiro para viver. Eu recebia muito aluno de tudo quanto é lugar, não tinha comida. Nós começamos a vender bolo, pãozinho, não sei o quê, daqui a pouco abrimos lanchonete em plena guerra. E o governo apoiando, dizendo, não, eu dou alvará, tudo que vocês são loucos. Todo mundo fugindo, vocês abrindo o negócio. E não cai bomba nos batistas, né? E não cai bomba aí nos batistas. E não caía. Sobrevivemos. Então, é muito bacana isso, de você ter aquela confiança assim, ó, eu tô indo. Então, a diferença entre fé, ousadia e teimosia, vamos usar esse trocadilho. Ousadia e teimosia são parecidos? O que é que difere? É parecido, eu acho que você tem que ser um pouquinho teimoso às vezes, porque já me falaram muitas vezes, você é teimosa, né? Mas eu ia com temor na presença de Deus e dizia, Senhor, Deus tem sabe misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, será que sou eu que estou teimando? Eu uma vez fiquei 3 meses no porto para conseguir tirar um container que estava indo para as coisas da lanchonete. Ganhamos tudo aqui, fiz campanha no Brasil, das máquinas de sorvete, todo o maquinário para lanchonete, louças, colchões, bicicletas, mais de 40 bicicletas. E naquela loucura não saía o container, porque alguns estavam de olho para dizer assim, missionário, eu não sei. E eu lá lutando, porque eles falaram, essa missionária está aqui sozinha mesmo, ninguém vai ajudar ela. E na verdade era uma tentativa para... Esse caminho. Então, o que me fazia crer assim, o meu chefe falou, Ana, para, você vai morrer, fiquei pele e osso. Falei, eu vou até o fim, mas aquela certeza está ligada, está nesse dia a dia de buscar Deus cada dia. Tem horas que o vocacionado não vai ter apoio de ninguém, só de Deus? Eu tive momentos que eu fui sozinha para o campo, porque todo mundo falou assim, eu sou meio matusquela mesmo, né? Mas a turma falou assim, essa aí não vai dar nada. Diz que o evangelho é loucura para muitos, né? Então acho que o vocacionado tem hora que é isso. Tem que confiar e, sabe, muita gente às vezes não vai acreditar, ou até a família, minha mãe, ninguém, mas fica na conexão e em algum momento Deus vai te dando as certezas para você pular na piscina, não olha se tem água. E você pula na piscina no escuro, depois vê se tem água. Isso, pula mesmo e Deus vai honrar. A diferença entre ousadia e teimosia para mim é justamente isso, é saber que ouvimos a voz de Deus, porque tem hora que não vai ter apoio de muita gente ou às vezes de ninguém. Eu me lembro em 2004 eu recebi uma bolsa para ir para o Oriente, para o Hagai Internacional em Singapura, e faltando alguns dias, Deus sabe como eu pedi isso a Ele. E eu recebi, e 15 dias antes eu tive uma crise de coluna, e eu comecei, Deus, será que é o Senhor que não quer me deixar ir? Ou será que é alguém querendo interferir no que Deus quer me dar? Então, quem vai me responder essa pergunta? Quem vai me dizer isso? Tenho opinião de todos os lados se eu perguntar. Eu fiz uma oração para Deus e disse, Deus, se o Senhor quiser me impedir, eu não vou conseguir ir. Se o Senhor não quiser que eu vá, coloque um muro, mas coloque alto, porque eu vou tentar pular. E eu fui para essa viagem. Cheguei lá, adoeci de novo. Cumpri e fiquei 1 mês em Singapura e fui parar em hospital, mas eu fui. E eu tenho certeza que não foi Deus que me impediu, porque eu consegui chegar até lá. Então eu creio que a hora de ter ousadia e teimosia é muito parecido. Você tem que saber que você escutou ou não. E a própria certeza dessa voz, essa convicção, é que vai continuar te dando força ou não, né? E vai nos fazer parar, porque eu digo, brincando, falando de vocação, Deus, enquanto Deus é a minha turbina, não tem âncora que me segure. Quando Ele for a minha âncora, nenhuma turbina me arrancará de onde eu estou. Então, eu creio que a vocação é isso. Missionária Analzira, muito obrigado.
Que prazer, conversaria muito tempo sobre vocação, porque eu também sou apaixonado por isso e pelo nosso chamado. Muito obrigado pelo bem que você está trazendo, a palavra, o seu ministério Vocare em São Paulo, ensinando a tanta gente. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno, mas quem dera, ou quem sabe. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, estando conosco aqui, falando de missões esses dias. Deus continue abençoando e usando poderosamente. Você que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso Conversa Batista, mais uma vez com a nossa missionária Analzira, falando de vocação, de chamado, daquilo que Deus tem com você. Você pode nos ajudar pelo Facebook, Instagram, o CBPC Oficial, nosso youtube.com/CBPC-TV Oficial. Manda sugestões e pauta no falecom@cbpc.org.br. Agora sim, a CBPC fazendo missões com você.